A paz, queridos irmãos. Eu sou missionária Rosângela França e hoje eu trago aqui uma palavra para os irmãos maravilhosa, que é continuidade aqui dos Salmos 37. E eu parei no versículo 11 e vou fazer o 12, do 12 até que o 26, né? E depois eu vou dar continuidade na terceira parte, porque ele é um pouco longo, esse salmo, mas ele é riquíssimo, né? Tem muitas coisas que nós temos que estudar nele, observar nesse salmo. E confiar no Senhor, né, irmãos? Porque Deus é que fala assim de uma forma gloriosa na minha vida e na sua vida. Eu vou dar continuidade aqui no versículo 12 e vou até o 26. E diz assim a palavra do Senhor, Salmos 37, 12. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e intensaram o arco para derribarem o pobre e o necessitado, para matarem os que de reto caminham. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura do cordeiro. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aquele que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. E ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Amém? Então, irmãos, aqui a palavra do Senhor, sim, ela nos passa, assim, uma segurança para aqueles que têm depositado a sua vida e a sua confiança no Senhor. Esses herdarão a terra prometida. Esses não passarão por suplícios, portanto, e até passa, né, irmão, por momentos difíceis, mas ao final o Senhor Deus amado sempre está ali, né, abençoando, né, tirando do suplício, né, irmãos. Então, mas o Senhor é sempre com aquele que busca a sua verdadeira, o seu verdadeiro amor, né, pelo Senhor. Então, aquele que está ligado no trono da graça, esse sempre vai ter uma resposta boa do Senhor, sempre vai ter a compaixão do Senhor, o que diz a palavra aqui, né, irmãos? Então, vamos agora observar aqui, passo a passo. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes, né? E o Senhor se rirá dele, porque vê que vem chegando o seu dia. Então, muitos, né, realmente desejam mal para aqueles que procuram fazer as coisas que são corretas, né? Mas Deus fala aqui, garante na palavra dele que o seu dia está chegando, né? Deus vai cobrar daqueles que afadigam o irmão, né? Estressa, irritam o irmão, né, irmão? Julga o irmão. Então, daqui a pouco, Deus diz aqui na palavra que ele vai rir dessas pessoas, porque aqueles que estão realmente com a sua vida no altar do Senhor, esses terão, né, a alegria, terão a vitória, né, irmãos? Então, fala mais aqui, os ímpios puxarão da espada e intensarão o arco
para derribarem um pobre necessitado, para matarem os retos de caminho, mas a sua espada lhes entrará no seu coração e o seu arco se quebrará. Né? Então, irmãos, aqui, ó, não adianta o adversário querer lutar contra aqueles que são separados do Senhor, com aqueles que verdadeiramente têm uma vida colocada diante do altar do Senhor, aquele que procura a sua justiça, aquele que não se mete em confusão, né, irmãos? Que não está praticando as coisas aí do mundo, né? As iniquidades do mundo, né? Esses que são separados, que buscam verdadeiramente a face do Senhor, mesmo que outrora estava no caminho mau, era como os maus, era como os inimigos, também era inimigo, mas a partir do momento que esse teve os olhos abertos, reconheceu o poder de Deus, né? Mudou a sua história, sua vida, seu comportamento, né? As suas atitudes, suas ações, né? A partir desse momento, esse que era iníquo passa a ser justo, né? Deus vai se compadecer dele, porque outrora ele era, agora ele foi mudado as suas vestes, né? O seu comportamento, né? E agora ele vê de uma outra forma, né, irmãos? Então, Deus o livra, porque agora faz parte do seu reino, né, irmãos? Então, tem um antes e tem um depois, né, irmãos? Sempre assim, né? Mas feliz aqueles que já estão no depois, está mudado suas vestes, está mudada a sua forma de ver as coisas, já não comete mais aquelas atrocidades que cometia no passado, né? Então, esses serão honrados, né? Porque diz aqui, aqueles que ferem, né? Aqueles que, tipo assim, estende a sua espada contra o justo, a espada que vai entrar em si próprio, né, irmãos? Então, por quê? Porque já tem uma blindagem em cima da pessoa que outrora mesmo que antes fazia, mas agora já não faz mais, já não comete mais as mesmas coisas. E muitas vezes, por conta disso, se torna sendo perseguido, né, irmãos? Mas o Senhor Deus amado diz que dá a vitória, né? E fala que assim, vale mais um pouco o que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo, né? O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Então, irmãos, aqui, olha, mais confirmação para nós, né? Porque não quer dizer que porque uma pessoa tem uma riqueza, ou tem isso, ou tem aquilo, muitas vezes, até o que não tem, mas é suprido as suas necessidades pelo poder de Deus, que Deus não deixa faltar, né? Esses talvez sejam ainda muito mais honrados do que aqueles muito que têm e não fazem nada pelo próximo, né? Não fazem nada para abençoar, né? Muitas vezes ainda quer explorar daquele que não tem, né? Mas o Senhor Deus disse assim que Ele conhece os dias dessas pessoas, né? E as suas heranças, né, permanecerá ali destituídos do Senhor, né? Então, os retos serão abençoados, né? Aí diz mais aqui, não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão em fumaça e se desfarão. Então, por quê? O Senhor garante aquele que o teme, que o busca, né? Que se coloca na posição, mesmo que de inferior, né? Muitas vezes está passando por lutas, tribulações, está passando por perdas, ou muitas outras coisas, mas está esperando e aguardando no Senhor, né? Aí diz o Senhor aqui, que esses não serão envergonhados. Mesmo em momentos de dificuldade, de fome, né, como ele cita aqui, né, nos dias de angústia, né, e que passarão, mas o Senhor fala bem assim, mas só porque crê em mim, tem confiado no meu poder, tem buscado e reconhecido o seu Filho amado como Salvador, Deus fala assim, não, esse você pode estar passando o que for,
eu estendo a minha mão, eu te socorro, né? Então, que nós não venhamos estar nunca em posição de sermos inimigos de alguém, que nós não venhamos nunca estar na posição de estar perseguindo alguém, né, irmãos? Vamos ter nossa consciência limpa, né, irmãos? Porque tudo aquilo que plantarmos, assim vamos colher, né, irmãos? Então, que nós venhamos, assim, estar bem conscientes do que estamos fazendo, né? Porque o que nós fazemos hoje é que nós vamos colher lá na frente, no futuro, né? Então, temos que saber o que estamos fazendo para depois não estar recolhendo abrolhos, né? Então, diz mais aqui. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Então, irmãos, aqui Deus aqui confirmando de novo que o inimigo, ele toma emprestado, ele não paga, ele acha que é poderoso, que ele pode fazer como ele quiser, ele tem vingança na sua mão, ele tem esse cachorro aí gritando. Bem, irmãos, desculpa, mas é impossível, porque é do vizinho. Mas é assim, a violência dos inimigos está na sua própria mão. Então, irmãos, esses, o Senhor fala que o tempo deles chegará, né, irmãos? Que eles não serão abençoados, que não herdarão a terra, mas aqueles que são justos, que reconhecem o poder de Deus, que tá aguardando, esperando no Senhor, né? Esses aí serão abençoados, porque diz aqui, né, que os passos de um homem bom serão confirmados pelo Senhor, que então conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu agir, o teu proceder, é o próprio Deus, né? Muitas vezes, não, vamos supor, não é eu que tenho que fazer para que os outros estejam vendo. Não, mas eu tenho que ter consciência todos os dias daquilo que eu faço, que o próprio Deus vai se reconhecer em mim, que eu sou valoroso diante dele, né, irmãos? Eu não tenho que estar provando para um e para outro de que eu não minto, de que eu não erro, de que eu não trapaceio, que eu não passo a perna em ninguém, né, que eu não tiro vantagem de ninguém. Não tem que ficar todo dia provando para um e para outro. Não, no meu dia a dia eu vou estar fazendo as coisas e Deus vai estar vendo se eu estou sendo correto ou não. E Ele que vai me recompensar. Ele que vai me dar essas heranças das coisas boas que Ele tem no seu reino para mim, né? Não só para mim, mas como para qualquer um que estiver fazendo aquilo que agrada o seu coração, né, irmãos? E diz assim: os passos de um homem bons são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. E ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Então, irmãos, quando nós estamos realmente diante do Senhor, diante das coisas abençoadas de Deus, nada nos faltarão, nada nos deixará prostrar, né, irmãos? Porque o Senhor, Deus amado, está ali sempre, né, nos fortalecendo, nos honrando, nos abençoando, né? Então, se nós estivermos assim, verdadeiramente ligada na videira verdadeira, com certeza o Senhor Deus amado sempre achará motivos para nos honrar em todas as situações, né, irmãos? Então é isso. A palavra quer nos ensinar que nós devemos estar sempre voltados para Deus, e assim Ele nos honrará. Amém? Bem, essa palavra, eu gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like, se inscrevessem no meu canal, e daqui a pouco eu faço a terceira parte, que é a última do Salmo 37. Amém? Paz para os irmãos.